Olá, amiga concurseira, amigo concurseiro. Estamos na loja do concurseiro. Eu, professor Cleverton Cunha, o Tom, conhecido aí por vocês ou por alguns, para fazer os comentários da nossa prova agora recente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, né? A prova aqui de auxiliar judiciário de 2019, que foi agora recente. Gente, só deixar esclarecido para vocês que esse é o meu gabarito preliminar, tá? Como eu vou me ausentar, né? Vou entrar, tirar umas férias bem curtinhas, então eu já deixei logo pronto para vocês os comentários com base no meu gabarito preliminar. Ainda vai sair o gabarito oficial e a gente vai verificar se vai casar direitinho, como é que a banca se comportou. Mas aí a gente já vai deixando aqui, logo, inclusive, possibilidade de um recurso. Existe uma questão que é possível, sim, a gente entrar com recurso. Vamos ver quando sair o oficial. Mas vamos lá comentar as questões? Vamos lá, que eu sei que tem uma galera ansiosa, muita mensagem, muita gente me mandando a prova, me fazendo pergunta. Vamos falar de uma por uma agora, tá bom? Olha só, vamos comentar aqui a questão de número 10, e dizer assim: a Lei 8429 de 92, 1. Aplica-se apenas aos servidores públicos da administração direta e fundacional? Não, gente, a Lei 8429 se aplica a qualquer agente público, né? Qualquer agente público, com ou sem remuneração, qualquer agente público que pertença ao Estado ou que esteja executando episodicamente uma atividade para o Estado, como, por exemplo, um mesário, um jurado, né? Não é só para servidor, não, é para qualquer agente público. O único agente que é excluído do processo dessa lei é o presidente da República, porque tem a lei própria dele, que é a lei do crime de responsabilidade. Mas não é só servidor, não. Então, errada a primeira. A 2 diz: estabelece a necessidade de observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Isso é verdade. Logo no iniciozinho da lei, ele diz que todos os agentes de qualquer hierarquia, né, em qualquer posição na administração, devem obediência a esses princípios. Não aparece lá a eficiência, gente, porque a lei é de 92. A eficiência foi expressa na Constituição já mais adiante, né, com a emenda constitucional 19. Então, em 92 ainda não tinha lá escrito o princípio da eficiência. A emenda 19 é de 98, né? Aí a 3 diz: prevê a disponibilidade de bens como medida para assegurar o integral ressarcimento do dano causado ao erário. Sim, essa solicitação pode ser feita pelas mesmas pessoas que são legítimas para ingressar com a ação. Pode ser feita pelo Ministério Público, né? Pode ser feita também pela Procuradoria da pessoa interessada, pessoa que sofreu com ato de improbidade, né? Os advogados, os procuradores podem entrar com esse pedido de indisponibilidade. E a 4 diz: excetua os atos omissivos como possíveis caracterizadores do ato de improbidade? Não, gente, tem um monte de ato omissivo lá, né? No prejuízo ao erário pode ser ação ou omissão. A gente vê, por exemplo, atentado aos princípios, deixar de dar publicidade, né, a um ato que deveria ser publicado obrigatoriamente. Né? Negou publicidade ao ato oficial, seja uma omissão. Deixar de prestar contas quando é obrigado a fazê-lo, que é um atentado aos princípios também. Também, mesmo esquema, é uma omissão. Então, existem sim, né, omissões como improbidade. Então, aqui estão certos a 2 e a 3, errado a 1 e a 4. Ele quer saber as certas, letra C, 2 e 3. Lembrando, gente, que os cadernos, embora não tenham tido identificação dessa vez com nomes específicos, né, o caderno que a gente teve acesso não teve, a gente tem às vezes variações nas alternativas, tá? Então, o importante é você ver a correção do conteúdo da sua prova. Não vai ficar desesperado: meu Deus, eu anotei meu gabarito, está tudo errado. Pode ser que seja outra prova. Você tem que ver, na verdade, com as suas questões, como foi montado seu caderno de questões, tá? Então, a 2 e a 3 que são certas. Aí a 11 diz assim: considerando o disposto na Lei 12.846 de 2013, assinale a opção correta. É a Lei Anticorrupção. A letra A diz: as regras da referida lei são inaplicáveis às fundações privadas. Então, inaplicáveis às fundações privadas, isso não é verdade, gente. Logo no artigo 1º da lei, que ele está falando sobre a abrangência da legislação, ele deixa bem claro que essa lei se aplica a qualquer sociedade empresária, personificada ou não, né? Qualquer tipo de sociedade empresária e qualquer tipo de fundação. Está lá especificando. Então, é aplicável, sim. A B diz: a responsabilidade das pessoas jurídicas é subjetiva? Não, é uma responsabilidade objetiva, não é subjetiva. A C diz: na hipótese de fusão, a sucessora poderá ser responsabilizada por ressarcir valores superiores ao montante total do patrimônio transferido. Se houve uma fusão, uma empresa se juntou com a outra, essa outra empresa é responsável
Não no valor superior ao que foi transferido, mas no limite do que foi repassado pela empresa anterior para ela, né? A D diz, o limite para a sanção de multa será de 40% do faturamento líquido do ano anterior à instauração do processo sancionador. Gente, se é em percentuais, é de até 20% do faturamento bruto. Não é 40% do faturamento líquido, né? E a E diz, os dirigentes ou administradores somente poderão ser responsabilizados por atos ilícitos na medida de sua culpabilidade. Perfeito, gente. Está lá no artigo 3º, parágrafo 2º, letra de lei. Bem seco assim, não tem mistério. Dirigente é responsabilizado na medida da culpabilidade dos atos ilícitos. E lembrando que essa lei responsabiliza as empresas, né? Fora isso, existe a responsabilização das pessoas naturais, dos seres humanos. Então, a 11 é a letra E. A 21 diz, o atributo ou característica do ato administrativo que assegura que o ato é verdadeiro, mesmo que eivado de vícios ou defeitos, até que se prove o contrário. Essa foi mamão com açúcar, né, gente? Presente. Qual é o atributo que diz que o ato é verdadeiro, legítimo, válido, até que se prove o contrário? Presunção de legitimidade. A expressão legitimidade engloba tanto a veracidade quanto a legalidade, tá, gente? Foi por aí que o CESP foi dessa vez, então, ou o SEBRASP, né? Então, a legitimidade, ela traz a veracidade e a legalidade em si. Porque os outros, olha, aqui de atributos só tem autoexecutoriedade e coercibilidade. Autoexecutoriedade é agir sem o judiciário. Coercibilidade é impor medida coercitiva. Ato é tido como verdadeiro até que se prove o contrário, porque presume-se que ele seja legítimo. Então, 21, letra E. A 22 diz, assinale a opção que apresenta a única modalidade licitatória possível para alienação de bens imóveis pertencentes a um órgão público do Estado. Aí é o problemático, aí que uma enxurrada de questão, de mensagem, todo mundo me perguntando, gente, essa questão é questionável. Eu sempre digo em sala o seguinte, vá sempre pela regra geral. Não pense na exceção ou naquela regra específica se ela não está descrita na questão, mas isso é uma orientação para a gente se prevenir, né, de uma eventual não anulação da questão. Ela é questionável? Sim, ela é questionável. Olha só, gente, ele está dizendo a única modalidade. Se eu te perguntar qual é a modalidade ou quais as modalidades que eu posso usar para alienar bens imóveis da administração? Pode ser a concorrência e pode ser o leilão, gente. Aí você vai argumentar, mas Cleverton, não está escrito aí que os bens foram adquiridos por dação em pagamento ou por um procedimento judicial, que seria o requisito. Esse é o raciocínio do elaborador. Tá? Porém, ele também não está dizendo como foi que esses bens foram adquiridos. Certo? Então, a redação da questão foi incompleta, ela te deixou em dúvida. É claro que eu fazendo a prova ia marcar a concorrência, porque a gente associa logo imóvel concorrência, móvel leilão. Beleza. Mas quem marcou o leilão não está com o raciocínio de todo equivocado. Porque o leilão serve para alienar imóveis. Imóveis adquiridos por dação em pagamento ou procedimento judicial. Não está escrito isso aí, Cleverton. Pois é, mas não está dizendo de onde veio. Está dizendo que o bem pertencente ao órgão público do Estado é originário? Que o Estado comprou o bem? Ele foi lá e comprou? Ele não está dizendo como foi que o bem. É óbvio que para que se haja uma alienação, o bem tem que pertencer a quem está alienando. Não é verdade? Então, assim, sempre será um bem que pertença à administração direta ou indireta que será alienado por meio de licitação. Então, a minha posição aqui, pessoal, é de que a redação do comando não deixou claro a indicação exata da modalidade. Mas tá, preliminarmente, vamos ver o que vai acontecer. Preliminarmente, concorrência, mas com esse cabimento. Inclusive, não se preocupem, porque se mantiverem o gabarito, etc., a gente vai disponibilizar modelo de recurso contra essa questão, tá bom? Então, 24, letra C. A 23 diz assim, a legislação prevê inexigibilidade de licitação em caso de... Gente, só tem 3 exemplos de inexigibilidade que são cobrados em prova, né? Artista consagrado, empresa profissional de notória especialização ou fornecedor exclusivo. Né? Agora, olha como ele deu só uma inovada. Ele colocou exemplos aqui, né? Exemplos aleatórios, compra de aeronave, material de uso pelas Forças Armadas, que às vezes é dispensa, né? Mas ele cobrou o conceito da inexigibilidade. A gente sempre vê em sala
Que a dispensa é diferente da inexigibilidade como? Na dispensa, a licitação, teoricamente, é possível. Na inexigibilidade, é impossível licitar. Existe uma inviabilidade, uma impossibilidade de competição. Que é o que ele está descrevendo exatamente na letra E. Independente dessas outras hipóteses aqui, que não aparece nenhum dos exemplos de inexigibilidade. Inexigível, não posso exigir. Por quê? Porque não há como competir. É um produto patenteado que só é vendido por um fornecedor. Como é que eu vou licitar, né? Então, inexigibilidade são casos de inviabilidade jurídica da competição. 23, a letra E. A 24 diz: a propriedade da administração de, por meios próprios, por execução suas decisões, decorre do atributo denominado. Essa quem viu a nossa revisão online, teve também lá na revisão presencial, a gente falou, batendo nessa tecla. Gente, falou sobre agir sem judiciário, agir sozinha, é o atributo da autoexecutoriedade, gente. É o que está na letra C. Tá? A administração agiu por meios próprios, pronto. Já está lá a autoexecutoriedade configurada. Certo? Então, 24 era a letra C. Beleza, gente? Arrebentou? Fechou? Se não fechou, também teve aquela questão lá, capaz de anulação. Vamos esperar, tá? Mas a gente está sempre por aqui. Quem me acompanha aí ao vivo ou por aqui, a gente está à disposição de vocês.